Em primeiro lugar, nós temos os mordomos ricos e fiéis. Quem são os mordomos ricos e fiéis? São pessoas que, através dos meios corretos, através do trabalho duro, através de investimentos com sabedoria, enriqueceram ou herdaram alguma herança. São pessoas que vivem com um orçamento razoável. Elas não gastam todo o seu dinheiro. Não é porque você é rico que você tem que torrar todo o seu dinheiro, não. Elas pagam seus impostos, pagam suas contas, elas doam generosamente a outros, não apenas à igreja. Elas têm uma atitude generosa. E mordomos ricos, fiéis, possuem uma alegria especial em doar para pessoas pobres, em ajudar na construção da casa de uma mãe solteira que foi abandonada pelo marido. Mordomos ricos, fiéis, eles têm um prazer em ajudar mães solteiras. E não aquele prazer de ganhar um favor em troca, porque ele olha mães solteiras como um alvo em potencial. Não. Mordomos ricos, fiéis, eles têm um prazer de ajudar uma mãe solteira a ter um carro para conduzir o seu filho. Eles têm um prazer em ajudar crianças inteligentes, adolescentes inteligentes, que não têm condição de ter uma faculdade. Eles querem financiar a faculdade dessa criança, desse adolescente, cujos pais não possuem condições financeiras para tal. Mordomos ricos e fiéis amam financiar plantação de igrejas. Amam financiar plantadores de igrejas. Mordomos ricos, fiéis, são uma bênção para o cristianismo. Exemplos bíblicos desses: Abraão, Isaac, Jacó. Veja, os nossos 3 patriarcas eram homens extremamente generosos. Você lê a vida dos patriarcas e você vai ver generosidade em abundância. Nós temos José, um homem extremamente generoso. Você vê a generosidade dele. Ele literalmente sustentou um país num período de fome. Jó é um homem extremamente generoso. Ele é acusado, quando ele está passando por aquela aprovação, ele é acusado de não ter sido generoso. E você vê que Deus vinga, Deus vem e justifica ele, mostrando que não, ele era sim um homem generoso. Antes e depois e durante a sua prova. José de Arimateia, o homem que doou ali o túmulo para Jesus. Hoje em dia as pessoas morrem e as pessoas vão lá, fazem um fiasco no enterro. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Você mostra que você é amigo de quem morreu, não fazendo fiasco, ajudando ali. Nós temos na Bíblia também Lídia, uma mulher rica, uma mulher extremamente generosa. Você lê sobre ela em Atos 16, se não me engano, em Atos 16, quando o apóstolo Paulo chega ali em Filipos e ela está com algumas mulheres na beira de um rio orando. Você tem em Atos também Dorcas, uma mulher extremamente generosa com os pobres, e era uma mulher de posses. Primeiro, nós temos então os mordomos ricos e fiéis. Em segundo, nós temos os mordomos ricos e infiéis. Esses ganham o seu dinheiro por meios pecaminosos, como roubar, participam de práticas desonestas de negócios. Por quê? Porque o alvo deles é só dinheiro, o alvo deles não é a generosidade, o alvo deles é a ganância. Eles gastam de forma desordenada. Eles têm uma vida onde eles vão gastar de forma desordenada. Veja, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e eles viram que, de um modo geral, desde 1959 até o ano 2000, as doações dos cristãos americanos, elas tiveram um decréscimo. Agora, olha que interessante isso. Esses mesmos americanos tiveram um aumento do consumo pessoal. Aumentou gastos com restaurantes, aparelhos tecnológicos, equipamentos de esportes, entretenimento ao vivo, viagens nacionais e internacionais, bilhetes de loteria, apostas em cassinos, fotografia, acampamentos de esportes, recreação e outras despesas com entretenimento. São mordomos ricos e infiéis. Exemplos bíblicos: Labão, um homem que não é generoso, o sogro de Jacó. Nós temos outro, Esaú, o irmão de Jacó. Nós temos outro, Nabal, o esposo lá daquela mulher, depois que, quando ele morre, Davi casa com ela.
Ele é um homem extremamente egoísta. Os homens de Davi estão com fome, ele não alimenta esses homens. Ele é um homem extremamente rico. Nós temos Nabal, nós temos Amã, nós temos um jovem rico e nós temos, por fim, Judas Iscariotes. Nós temos, terceiro tipo de mordomo, mordomos pobres e fiéis. Quem são os mordomos pobres fiéis? Eles trabalham duro. Eles trabalham duro, eles lidam de uma forma honesta, são justos. Eles vivem dentro do seu orçamento. Eles não entram em dívidas. E eles vivem em um estado, atenção, de contentamento com o tesouro que Deus lhes deu para administrar. Eles são contentes com o que Deus lhes deu. Não que eles não vão trabalhar mais para conseguir mais, não é isso. Mas eles possuem um contentamento em Deus. Eles trabalham duro, são trabalhadores, são generosos. Exemplos bíblicos de generosidade de gente pobre: Ruth e Noemi. Tem mais um exemplo: Jesus. Ele era rico, diz o apóstolo Paulo, e ele se fez pobre. A viúva que doou suas moedas para o ministério de Jesus. A igreja da Macedônia. E Paulo, que conheceu privação e fome e também abundância. E mesmo no momento de privação, agia com generosidade. Em quarto, nós temos os mordomos pobres e infiéis. Veja, isso existe. Nós temos a tendência a pensar que todo mundo que a igreja pequena é igreja boa, gente pobre que é gente... Não, cara. Nós temos muito pobre muquirana também. Nós temos muito pobre que é egoísta. Muitos. Mordomos pobres e infiéis. Eles tentam ganhar o seu dinheiro por meios pecaminosos. Eles tentam agir com roubo, se aproveitar dos outros. Só que a diferença entre eles e os ricos e infiéis é que os pobres e infiéis nem isso conseguem. O cara é tão ruim, o cara é tão desgraçado, que ele não consegue nem pecar direito. Nem fazer as coisas erradas ele consegue. Esse é o mordomo pobre e infiel. Ele quer se aproveitar dos outros, ele não se aproveita por falta de oportunidade. Ele vive criticando os políticos de Brasília, mas ele não rouba porque ele não consegue. Eles não investem o seu tesouro com sabedoria. Eles têm o seu dinheiro, eles não gastam com sabedoria. Eles são prontos a gastar. Eles são prontos a ter gastos insensatos. Eles comem demais, eles bebem demais, eles gastam muito dinheiro com isso, com apostas, com jogos, com esquemas para enriquecer rapidamente. Atenção aqui, Vintage. O mundo que nós estamos vivendo vem de fórmulas de enriquecimento. Você vai ser captado por isso. Você vai ser captado por essas fórmulas, por essas mentiras. E você vai ficando ansioso. Nós somos tudo um bando de gente comum. E quanto antes você, atenção, quanto antes você se enxergar como uma pessoa comum, você vai fazer do trabalho duro o seu estilo de vida. E daí aí sim você pode ter um crescimento de posses. Se você se enxergar como uma pessoa comum, você é comum. Você é mais um. Você é mais um João, você é mais uma Dona Maria. Se você se enxergar assim, você, não, eu tenho um dom maravilhoso. Não, é que nós estamos em um aquário pequeno aqui. Aqui você é um tubarão, mas diante do oceano você é só um Nemo. Trabalhe bastante, foco, baixe a cabeça, escolha uma coisa que você é bom e trabalhe, se dedique nisso muito, muito, muito. E coloque todas as suas energias no que você é bom, no que você faz bem. Talvez nós vamos ter um super-herói aqui, mas a grande probabilidade é que nós não tenhamos. Também não quero desanimar as pessoas, que talvez nós temos alguém aqui super dotado, super inteligente, e você vai revolucionar a história da humanidade. Ok. Eu sei que eu não sou esse cara, tá bom? Eu sei que eu não sou esse cara, mas talvez nós tenhamos. Mas para a grande maioria aqui, trabalho duro. Então, mordomos pobres, infiéis, eles não investem o seu dinheiro com sabedoria. Eles são prontos a esses gastos. Eles vivem procurando esses esquemas para enriquecer rapidamente. Eles não usam sabedoria e não são esforçados. Eles possuem preguiça e sempre fazem o mínimo possível. Tem que fazer tanto? Qual é o mínimo? Vou fazer isso aqui. É aquele cara que no colégio a média é 8. O que ele tira? Ele vai tirar
7 e pouco, 8. Ele nunca quer tirar um 10. Agora, o mordomo pobre, infiel, não, ele não se dedica. Ele não se dedica no trabalho, ele não faz uma hora extra. Ele só arranja problemas. Ele não vê o seu trabalho como o trabalho dele. Ele quer que o patrão se ferre, cara. Ele tem inveja do patrão. Ele é motivado por inveja, ele é um invejoso. Ele inveja o que os outros têm. Exemplos bíblicos: o tolo e o preguiçoso de Provérbios. São esses exemplos.